Fala concurseira, bem-vindos a mais uma live, mais um episódio do nosso Pode Passar, o podcast do Aprovado. Horas líquidas de resenha concurseira para você que está acompanhando aqui, para você que está na sua jornada rumo à sua aprovação. Mais uma terça-feira, 19 horas ao vivo, com o 14º já episódio do nosso podcast, nosso Pode Passar. Boa noite, Carol. Queria que você cumprimentasse o pessoal e já anunciasse o nosso convidado de hoje. Com certeza. Boa noite, pessoal. Muito obrigada aí, por estarem assistindo aí a gente. Hoje vamos falar aí muito sobre concurso, sobre como se preparar e também sobre muita resenha, que aí vem a parte do Vitor. Só focas são comigo. Exatamente. Queria apresentar aqui o nosso convidado, o juiz Renato Borelli. Muito obrigada por ter aceito aí o nosso convite. Peço que tu te apresente aí rapidinho para quem não te conhece, fale um pouquinho sobre o que tu faz hoje, como que tu entrou nesse mundo de concurso, esse tipo de coisa. Eu que agradeço, Carol. Eu que agradeço também aí, Vitor, pelo convite. Eu não gosto de me apresentar primeiramente como magistrado, né? Eu sempre falo que eu sou, acima de tudo, filho do grande pai, filho de um pai, Rinaldo, e de uma mãe, Eliane, que me acompanharam e me apoiaram durante toda a minha trajetória. Sou esposo, sou pai de um casal de crianças, sou também, para quem me acompanha nas redes sociais, um grande ativista do autismo, pelo fato de ter uma criança dentro do espectro. E depois que eu falo que eu sou magistrado e também eu sou professor e palestrante. Boa. E conta um pouquinho aí da sua... Aí a parte que vai interessar a nossa audiência, sem dúvida nenhuma, a gente vai falar muito sobre tua vida aqui, ô Borelli. Mas fala um pouquinho aí sobre a sua carreira, o que você faz aí no mundo dos concursos atualmente, como que você chegou lá. Queria que você resumisse um pouquinho da tua história de concurso. Pode começar lá atrás. Vamos lá para trás, vamos para 1990. Eita, nem eu era nascido ainda, hein? Nem eu. 1990, eu falo que foi meu primeiro concurso, porque eu fiz a prova para ingressar no Colégio Militar de Brasília. Estudei lá também. E não sou filho de militar, e fiz a prova e acabei ingressando no Colégio Militar. Para mim foi muito importante minha passagem pelo Colégio Militar, porque me deu a questão da disciplina para poder estudar para os concursos, né? Depois, escolhi fazer 2 faculdades ao mesmo tempo, fiz Direito e Economia. Não aproveitei nada de Economia, segui para o lado do Direito, mas sempre mirando em concurso público. Eu acho que mais pelo fato de ter em casa exemplo do meu pai, que foi servidor público a vida inteira, e acabou que eu mirei nos concursos públicos. A escolha da magistratura, eu sempre falo que está muito ligada a uma vocação. Renato, mas como é que eu vou escolher a vocação? Vocação é sentir. Como é que você sentiu que decidiu fazer o concurso? Eu fiz estágio no Supremo Tribunal Federal, fiz estágio no gabinete de um ministro, e foi quando eu decidi realmente fazer concurso para a magistratura. Passei por outros concursos, exerci outros cargos, Procuradoria de Estado, Ministério Público, cheguei a passar em concurso de Defensoria Pública, Ministério Público de Contas, mas o que eu mirava sempre era a magistratura. Então, a minha caminhada, vamos dizer assim, que desde o início, quando eu resolvi fazer concurso, foi voltada para a magistratura. Seu pai era... Desculpa, Carol. Não pode falar. Seu pai era concursado de onde? Meu pai, ele foi, na verdade, primeiro empregado público do Banco do Brasil, depois ele foi servidor público do Tribunal de Contas. Aí desde cedo... Desde cedo eu tive como exemplo. Boa. Desde cedo. E qual foi o primeiro concurso que tu passou, assim? Como é que foi essa... Tu falou que tu passou em vários e tal. Tu foi assumindo ou tu acabou passando meio que tudo junto? Como é que foi? O primeiro concurso que eu fiz foi para escriturário da Caixa Econômica. Eu tinha de 18 para 19 anos. Aí fiz tudo escondido. Porque o pessoal da minha turma de economia da UNB falou, vamos fazer esse concurso é bom. E eu resolvi fazer o concurso. Tomei posse, cheguei em casa achando o máximo. Na hora do almoço, falei pro meu pai, passei no concurso da Caixa Econômica, olha aqui meu termo de posse. Meu pai falou assim, eu não quero que você seja bancário, porque você viu quão difícil foi durante o período que eu fui bancário. Né? Então, não quero que você assuma. Ele pegou, e aquilo ali para mim me doeu muito, mas hoje em dia eu agradeço a ele. Ele pegou e rasgou meu termo de posse, falando assim, você não vai
Você não vai para lá. Você vai acabar se acomodando por causa da remuneração, que é muito boa, principalmente na sua idade. E você vai escolher outras coisas, vai mirar em outras coisas. Você viu que, né, no período em que eu estive no Banco do Brasil foi muito sofrido. Eu não quero que você passe por isso. Então, hoje em dia... Qual foi a sua reação? Quando ele... Pô, chorei muito. Até porque eu não tinha carro. E depois de pouquíssimo tempo, os colegas da faculdade chegavam de carro, viajavam, e eu fazia estágio. Eu ficava no corre de economia de manhã, estágio de tarde e direito à noite. De vez em quando minha mãe me levava para a UNB de manhã, meu pai, eu pegava ônibus, minha irmã também fazia UNB, eu pegava carona com a minha irmã, né? E eu ficava assim, eu fiquei arrasado. Mas, por um outro lado, foi bacana porque eu vi que da turma que fez o concurso da Caixa comigo, o pessoal se despontou lá dentro. Tem colegas que foram para a diretoria, são tudo gente grande lá dentro. Eu tenho um amigo eu já citei ele em várias lives, ele é de nível médio lá da Caixa, concurso do passado, né? Esse que deu um problema, que parece que acabou agora, né? Ele, nível médio, e ele já chegou bem longe lá, estava estudando fora, bancado pela Caixa em boa parte dos estudos, foi para Barcelona, passou um ano lá, chegou bem longe, concurso de nível médio. Assim, quem abraça o banco, geralmente o banco abraça também, né? Essa parte seu pai não te contou, né? Tô brincando, a gente acha, mas acabou que... Por que você acha que valeu a pena? Você agradeceu já pro seu pai por ter feito isso? Já, muito, muito, muito. A questão mais preocupante, eu acho que do meu pai, foi pelo fato que na época tinha muita greve, né, disputa demais, e teve a época dali, logo no início dos anos 90, que falavam que iam acabar com o salário dos marajás do Banco do Brasil, e vivia uma tensão muito grande, meu pai preocupado, e o que acontece da noite para o dia, e se acaba que eles me tiram a minha função, né, então eu vivia debaixo de tensão lá dentro de casa. Então, eu procurei vamos dizer assim, aspas, uma estabilidade maior. Entendi. Legal. E a partir daí, tu já começou a estudar para concursos jurídicos, tu fazia o estágio e cursava direito. Isso. E aí tu já começou a estudar focado já em algum concurso, assim, para juiz e tal? Fiz um concurso para analista e técnico de tribunal, já no penúltimo semestre da faculdade, e passei. Quando eu me formei, eu ainda não tinha sido chamado, advoguei um pouco, passei pela advocacia privada, assumi o concurso, fiquei um tempo, fiquei no TRF da primeira região, fiquei no Superior Tribunal de Justiça também, assessorei um desembargador federal, assessorei um ministro, e depois eu fui aprovado no concurso de procurador de Estado. Aí acabou que eu saí de Brasília. Em qual estado foi? Fui para o Pará. Pará. Eu morei um ano em Belém. Legal. Foi Belém ou era outro? Belém. Era Belém. Em que ano isso? Isso foi em 2008. Legal. 2008. Foi muito no ver o peso. Meu peixinho de um açaí com... Açaí com peixe. Então acabou, né? Foi isso. Foi fácil, então? Chegou lá? Não. Queria que você falasse um pouquinho, cara. Quando você resolveu estudar para concurso? Pô, vamos lá. Meu pai, concursado. Não sei, sua mãe também? Não, minha mãe, a vida dela foi voltada para a criação minha e da minha irmã. Mas tinha um exemplo em casa? Você era daqui de Brasília? Sou de Brasília. Então, Sou de já Brasília. sempre nesse meio, né, de conhecer gente que estudava para concurso, todo mundo ali. E aí, como que foi, seu primeiro contato, assim, o que você fazia? Como eram seus estudos? Conta um pouquinho do Borelli concurseiro lá. Perdido. Peguei um monte de livro, peguei algumas provas para poder estudar. Hoje em dia, a gente nem compara início dos anos 2000 com hoje, né? Uma variedade, uma infinitude de materiais que você tem na internet, cursos que são ofertados. E eu pegava prova para ver como é que era, pegava livro para poder tirar uma dúvida pontual. Mas, assim, basicamente, desde o primeiro concurso que eu fiz até o último concurso da Magistratura Federal, eu estudei com base em questões. Eu fazia muita questão. Assim, a exaustão mesmo. A exaustão. Mas você perguntou para mim, foi fácil, foi passando assim? Não, né? Eu falo, olha, para cada aprovação teve um monte de queda antes, né? De magistratura, por exemplo, que era o concurso que eu mirava, foram 10 reprovações que eu tive para poder chegar
ao meu tão sonhado cargo de magistrado. Então, não foi nada fácil, nada fácil. Por que perdido? O que você fazia de errado? Tudo, cara, tudo. Hoje em dia você tem uma orientação, hoje em dia você tem material, você tem, vamos lá, resumos, você tem PDF, você tem flashcards, você tem uma infinitude de material. E antigamente existiam alguns cursos presenciais, né, que não eram voltados especificamente para algum concurso, era de uma forma bem genérica. Estudava um curso isolado de direito administrativo, um curso isolado de direito constitucional, um curso isolado de penal, de processo penal. E por isso que eu falo, assim, perdido, sem saber como estudar, de que forma estudar. E aí eu sempre comento, eu falo assim, olha, quando um professor está ali no estúdio ou está numa sala de aula e ele dá dica para você, não significa que a dica que ele está te dando, que foi o que ele usou, vai servir para você da mesma forma. Mas é pelo menos uma orientação. Hoje em dia você tem coaches, mentoria, para tudo, né? O que não existia na minha época. Então, tu estudou mais, assim, em casa mesmo, por livros? Tu chegou aí a algum cursinho presencial? Porque na época não tinha cursinho, assim, devia ser muito os primórdios de algum curso online, mas acredito que não fosse muito difundido, né? Já no final, ali no 2010, mais ou menos, eu fiz um curso telepresencial do saudoso professor Luiz Flávio Gomes, e foi o curso que eu fiz. E que também não era um curso voltado para determinado concurso, que era um curso que tinha algumas matérias específicas, né, para dar uma base, para dar um fundamento ali para a sua prova. E tu organizava, tipo assim, um cronograma, por exemplo, quais eram as matérias que tu ia estudar, quantas horas tu estudava mais ou menos por dia? Eu sempre trabalhei e estudei. Então, o tempo que eu tinha livre era para estudo. Eu gostava de colocar duas matérias juntas. Uma matéria que eu tinha muita dificuldade e uma matéria que eu tinha extrema facilidade. Começava sempre de manhã, na hora que eu acordava, com a matéria de difícil, né? Porque ali forçava mais o cérebro estava mais fresco. E a matéria mais fácil eu colocava no final do dia. Então, eu costumava fazer isso. Horas eu não conseguia, assim... tinha colegas logo na época que falavam, estou estudando 8 horas. Aquilo para mim eu ficava, gente, isso é absurdo. Eu estudo 3h30, já estou morto. Então, eu sempre falo, questão de hora, a quantidade não tem nada a ver com a qualidade de estudo. Com certeza. Né? Então, o que é muito mais importante é a qualidade que você tem ali do que quantidade de horas líquidas. Para mim, isso aí não... Eu sempre falo assim que a questão de horas... Porque ficou muito conhecido a questão de horas líquidas e a pausa quando tu vai no banheiro, não sei o quê. Eu sempre acreditei que, beleza, se tu quiser marcar as tuas horas, marca. Mas aquilo ali não vai dizer se tu... porque eu estudei 300 horas, eu vou passar 300 horas líquidas. Aquilo ali é só um número para ti. Mas para mim me deixava até mais ansiosa. Eu gostava muito mais de ter metas assim... Cara, eu vou terminar um PDF por dia, por exemplo. E daí eu sabia, bom, pelo menos isso daqui eu tô fechando, né? Então era meio que, assim, umas metas mais de conteúdo, não de horas, porque às vezes tu tá viajando ali, tu tá só sentado, não, mas eu tenho que cumprir o número de horas que eu coloquei pra mim. Não vai adiantar nada, teu estudo vai ser ruim e não vai te acrescentar em muita coisa. Dividir em páginas também, né? Tem gente que fala assim, não, você precisa fazer a leitura de 30 páginas diariamente. Isso aí... Não adianta muita coisa. Isso daí, o que vai te fazer passar é tu acertar a questão. Inclusive, isso é uma das coisas que sempre... Acho que até o Fernando Mesquita fala bastante. Não passa em prova quem sabe mais. Passa quem acerta mais questão. Porque, cara, essa questão... Tu até comentou de que tu fazia muitas questões. Isso tu começa a conhecer a banca também, né? Ver quais são os... Porque, assim, tu pega, às vezes, um especialista em direito penal. Ele vai fazer a prova... E, às vezes, ele não vai tão bem quanto alguém que tem uma visão mais geral, que conhece a banca, que faz mais questões, do que aquele cara que tem doutorado na matéria. Porque, às vezes, o cara que tem doutorado na matéria, ele vai passar do ponto em algumas questões se ele não conhecer qual é o jeito que a banca cobra, né? Então,
fazer questão é muito importante, né? Para poder conhecer, assim, a banca. Eu gostava de imprimir prova, fazer prova, e eu marcava as questões que era o gabarito de marca-texto. E ficava lendo aquilo ali como se fosse um artigo de lei ou uma súmula. E costumei a pegar e encadernar aquele material. Tanto é que no final, quando eu tomei posse na magistratura, eu tinha 10 mil questões. Não é muita coisa, são 100 provas com 100 questões cada uma, né? E eu tinha um cadernão, um espiral, com 10 mil questões resolvidas. Legal. Legal. Tá vendo É aí? um caderno de erros. Tá vendo? É que antes não tinha esse nome. Né, É, não tinha esse nome, caderno de erros, né? Bora lá. Aí nessa tua caminhada aí você contou que foram várias quedas, né? Várias quedas antes do sucesso. Conta um pouquinho aí sobre a tua jornada de reprovações. Como que foi essa tua... seus insucessos, né? O sucesso a gente fala depois. Como eu falei, só de magistratura foram 10 concursos, né? Até chegar à aprovação mesmo. A pior parte para mim, eu sempre falei que a pior parte para mim era quando eu fazia prova fora de casa e eu pegava o avião e falava, cara, não fui bem. O que eu tenho que fazer amanhã? Como é que eu vou ajustar a minha rota, né? Justamente aí para poder garantir minha aprovação. Ou então era uma segunda fase e você sentia que não tinha feito uma boa sentença e falava, nossa, e agora? Voltar da estaca zero? Porque né? Você não para ali e continua, você tem que fazer a prova objetiva de novo, né? Então, para mim, isso aí era sempre péssimo. A sensação e depois também a confirmação de que a aprovação não tinha vindo. Então, para mim, sempre foi muito difícil. Eu me lembro uma vez, TRF da segunda região, que eu fiquei por 0,08 numa prova, numa sentença criminal. E mesmo recorrendo, eu não consegui a aprovação. Então, mas as quedas são importantes, sabia? Eu falo que, principalmente para a gente na magistratura, essa questão das quedas, das reprovações, elas nos amadurecem muito. E conversando com outros colegas que também pensam da mesma forma, isso cria na gente a possibilidade de você colocar-se na dor alheia, porque você sabe justamente o que determinada pessoa está passando a partir daquele momento. E tanto é que de vez em quando eu converso com alguns amigos e falo assim, olha, parece que para a magistratura tinha que ter até mais critérios, né, do que somente a formação do curso e também o exercício dos 3 anos de atividade jurídica. Acho que a pessoa tinha que obrigatoriamente advogar, porque acho que é importantíssimo você, como magistrado, saber o que o advogado passa pelo outro lado do balcão, né? E essas quedas também, essas reprovações aí, eu achei... Não falo que ponto essencial, não, e que deveria constar também como requisito objetivo para aprovação. Mas eu acho que são importantes porque a gente ganha força e ganha maturidade. E como que voltava depois lá do dia seguinte do avião? Recalculando tudo, né? Eu passava pelo menos ali 3 dias, uma semana, pensando o que eu vou fazer agora, né? Como é que eu vou... Onde foi que eu errei? O que foi o meu ponto aqui pior nessa prova? Se fosse uma prova objetiva, qual foi o assunto? Qual foi a matéria que pegou mais? Então, era mais ou menos isso. Uma sentença reprovei na sentença civil. Eu preciso estudar determinado ponto do direito material, preciso estudar um pouco mais do direito processual civil. Sentença penal, que sempre era ali meu calcanhar de Aquiles e que pegava bastante. Então, também da mesma forma, né, rever algum ponto, estudar mais alguma coisa, sempre fazer dessa forma. Esses 3 dias, uma semana de luto ali, mas também um pouquinho, né, também. O luto pós-prova. O luto pós-prova. Mas faz parte, né? Com certeza. Até, inclusive, quando passa, tem que dar um... Vou parar aqui um pouquinho para ver o que aconteceu. E tu estava falando que durante essas tuas reprovações, tu reprovou tanto na primeira fase quanto na segunda fase, ele tem várias fases o concurso, né?
de magistratura. Qual foi a fase que tu teve mais dificuldade? Porque os concursos, normalmente, tirando os concursos jurídicos, eles têm mais fase objetiva e uma redação, ou às vezes questões discursivas e tal. Mas eu acredito que essas fases posteriores, elas devam ser tão desafiadoras quanto a objetiva ou até mais, né? Porque como é que tu fazia essa preparação, assim? Tu fazia sentença em casa? Como é que era sentença, sentença eu até brinco. Sentença, quando eu dou curso de sentença, eu falo, sentença é igual receita de bolo. Você tem que repetir, treinar, né? E quanto mais você faz, melhor fica seu bolo. Por que existe a boleira, né? De tanto que ela fez bolo, tornou-se uma especialista. Então, toda a minha preparação foi sempre assim, com base em muita repetição. Repetição é exaustão. Mais ou menos igual a gente escuta o chamado método Kumon, de levar aquilo ali, né, até a exaustão. Eu fazia isso, fiz isso em prova objetiva, prova discursiva. A preparação para a prova oral, pegava algumas perguntas de prova oral, de concursos anteriores, treinava com amigos, fiz um curso com fonoaudióloga também, porque por dificuldade de falar, tinha um aparelho de contenção que eu usei aparelho durante toda a adolescência e tinha uma contenção, né, na parte inferior. Mas foi sempre com muito exercício, sempre na base de muita repetição, foi sempre dessa forma. Uhum. Eu acho que se eu tivesse uma prova oral, eu ia ficar... Mas depois que você passa pela primeira prova oral, acaba o medo. Acaba o medo. A minha primeira prova oral... eu me tremia inteirinho. Na hora que me chamaram, eu não conseguia nem levantar. Não conseguia nem mexer o pé. Cheguei suando, me tremia. A sorte que foi num púlpito, eu conseguia segurar ali para poder falar. Mas nas outras provas orais, você já entrava com uma maior facilidade. Lógico, a adrenalina, a ansiedade é típico até por causa do próprio momento em si, né? Mas... ficava mais fácil, você entrava mais solto para poder fazer. Você ganhava confiança, né? Já fiz outras provas, fui aprovado, né? E depois, por exemplo, você já no exercício de um cargo, fazer uma prova oral não tem tanta dificuldade como aquele que chega ali do zero, né? Do nada, como se fosse a primeira vez mesmo. É diferente, né? Você já passou por aquilo e você está conversando, vamos dizer assim, ali com desembargadores, promotores, procurador de justiça, advogados que estão compondo a banca, né? Entendi. E, cara, você falou sobre horas de estudo, falou que achava muita coisa, 8 horas, etc. E durante seus estudos, eu estava vendo outras entrevistas suas, você chegou a ficar mal de saúde, né? Fisicamente, Fiquei. Inclusive, porque estava estudando muito. Foi. Conta um pouquinho sobre essa tua fase aí, como que foi essa época. Quando eu resolvi forçar mais um pouco, já naqueles momentos pós-edital, e que eu falava, não, dá para virar a madrugada aqui estudando, né? Foi quando eu tive um problema sério de hérnia de disco, né? Na verdade, eu tive 2 hérnias de disco. E eu acho que foi o momento que meu corpo sinalizou. Falou assim, olha, não estou aguentando, né? O físico mostrou para mim, ó, é a hora de segurar um pouco. Não dá para continuar nesse ritmo que você vem. Então, eu dei uma segurada e perdi também muito daquilo que eu tinha estudado já, né? Perder em aspas, porque eu sempre falo que o estudo é cumulativo. Depois que você volta a estudar, parece que o cérebro acaba sendo nosso amigo e recupera muita coisa. Mas eu passei maus bocados com essa questão aí de uma hérnia. Na verdade, foram 2, L4, L5, L5, S1 que eu tive problema. E hoje, tá melhor? Tô melhor. Graças a Deus eu fui curado. Tá rolando uma reforma aqui no prédio, tá? Fazendo alguns barulhos, mas vocês ignoram aí, foquem aqui nos ensinamentos do professor. Ó, pessoal, é o seguinte, vocês estão assistindo a gente aí, deixem um like aqui na live, se inscrevam no nosso canal, tá bom? Toda terça-feira, às 19 horas, a gente tá aqui com um convidado muito bacana. Hoje é o juiz federal, o Renato Borelli. Semana que vem, vou falar ao final da nossa live. A gente podia sortear uma caneca hoje, o que você acha, Carol? Eu quero uma.
Ah, calma aí, velho. Pô, Só não dá? eu tô vendendo. A minha eu não vendo, pô. Tá Se você vendo? quiser, eu deixo uma pra você. Não faz isso, não. Olha só, a gente troca. A gente troca. Beleza. Beleza. Podemos sortear, sim. Vamos sortear, vamos. Vocês querem sorteio de caneca? Comentem aí, por favor. Se chegar uma enxurrada de comentários, a gente sorteia a caneca. Vocês comentem aí Tá pedindo cheio sorteio. de gente, mas o chat tá calado. É, tá parado. Não tem Ó, ninguém falando ou eu nada. boto. Aí vocês vão poder escolher se vai ser azulzinha, se vai ser amarela. Vocês comentem aí. O pessoal tá calado, mandem perguntas aí. Tá todo mundo calado. Pô, o pessoal tá Vocês estão com vergonha, intimidado. galera? Pô, que isso? Falem aí. Se vocês quiserem. Opa, desculpa aí. Eita, entrou. saiu aqui a minha voz. Saiu a voz do Vitor aqui no... Show de bola. E, cara, eu vi que você resume aí sua trajetória em concurso público com duas palavras, né? Dor e persistência. Dor e persistência. Todo concurseiro tem que passar por isso? Como é que é essa? Eu acredito que sim, que dor e persistência, a dor, não só a dor física, mas a dor emocional também, né? Como a gente já conversou, são anos de preparação. Quando você escuta, fulano preparou-se durante 6 meses, 1 ano e conseguiu aprovação. São casos raríssimos. Falando em magistratura, então, isso é um ponto extremamente fora da curva. Recentemente, a própria AMB, Associação dos Magistrados, fez um levantamento, uma pesquisa e mostrou que para ser aprovado na primeira fase são 3 anos a média. Então, tem dor? Tem muita dor. Com certeza. Né? Por que eu falo que tem que ter persistência? Porque se você desistir, você perdeu, cara. Você perdeu. Né? A dor não é só a dor física, mas essa dor também que é uma dor psicológica, que você fala, puxa vida, será que não vai dar? Quando que vai ser? E uma coisa também que me incomodava demais, e eu acho que também isso passa na cabeça de muito concurseiro, é você ver seus colegas sendo aprovados e você fala assim, cara, para mim parou. Eu cheguei aqui, eu não consigo mais. Eu morava em outro estado e falava assim, quando é que eu vou voltar para casa? Será que um dia eu volto? Será que eu vou conseguir alcançar meu sonho? Retorno para minha casa? Então, assim, era um motivacional. Para mim, servia como um motivacional também. O Eric te fez uma pergunta aí que eu não entendi. Se você puder ler aí, o Eric Quem? Alves. O Eric Alves. Você vai entender, provavelmente. Deve ser uma piadinha de vocês. Pergunta, quando você vem buscar... Cara, olha só, o negócio é o seguinte. Conta aí agora, né? O Eric, no nascimento do meu primeiro filho, do José, que é do espectro, o Eric estava nos Estados Unidos. E eu pedi para ele comprar um Colic Calm, porque meu filho estava naquele auge das cólicas. E eu nunca fui buscar o Colic Calm com ele. Aí ele já teve 2 filhos, deve ter usado. Seu... Já usou. Aí ele é papai de 2 também, é? Nasceu segundo agora, recentemente. Ah, que legal, não sabia não. Aí de 2 já, de 2 meninos. 2 meninos. Thomas e Gabriel. Ah, que Aí legal. devem ter usado já. Ah, com certeza usou. Você não vai ter mais isso aí, não. Você tem pergunta? Vai lá. Não, pode falar. Não, eu ia perguntar, e quais eram, assim, quando você achou o seu ponto ali, não, isso aqui tá dando certo para mim. Esse método de estudo, esse tanto de hora, enfim, essa hora que eu estou estudando tal matéria, quando que deu certo e como era esse plano de estudos, o que rolou para você? Foi igual eu falei, assim, eu comecei perdido e comecei fazendo muita questão. O lance também de fazer questão, eu acompanhava muito por causa do meu pai. Meu pai sempre falava, olha, estudar tem que ser por meio de questão. A questão não se repete, mas existem assuntos que a banca gosta. A depender da banca que faz a prova, aquele assunto se repete mais. Algum artigo específico de lei é mais cobrado. E foi dando certo, assim. Foi na raça mesmo, Vitor. Foi na raça. Eu persisti nesse lance de fazer questão e para mim foi o que deu certo. Todo mundo quando pergunta, como é que era, como é que foi, e aí as horas? Igual eu falei, quando eu extrapolei um pouquinho, meu corpo falou, não dá, chega, né? Maneira aí, volta porque não está dando certo. Mas eu persisti no método de questões sempre com base em questão. Usava a doutrina? Usava.
Mas a doutrina era para consultar aquilo que eu tinha errado em alguma questão da prova que eu tinha feito, para saber, para entender, para compreender melhor. Ah, lia lei seca? Lia lei seca. Lia jurisprudência? Lia jurisprudência também. Especialmente aos sábados e domingos. Especialmente aos sábados e domingos. Mas eu ficava mesmo ali fazendo questões. O meu método de... Eu já vi muita gente criticando, como é que você faz questão se você não sabe nada? Pô, mas você tem alguma base, pelo menos você fez uma faculdade, né? Uma coisa... Depende. A não ser que você faça aquela faculdade de tronco, né? Você se joga e deixa o rio te levar, né? Vai embora. Eu aprendi direito depois da faculdade, digamos assim. Léo José, já fiz 17 provas de Delta, fui 4 vezes para a segunda fase, nunca passei disso, eu já tô exausto, tô há 6 anos na labuta, rodando o Brasil afora. Aí, ó, o que você falaria pro Léo José? Léo José, continua, cara. Não... Vai parar agora? Já tá aí, né? Já tá aí? tá Vai aí. parar agora? De forma alguma. Perder esse tempo todo? De jeito nenhum, né? Borelli, fala pros juízes lerem as petições das ações contra as autoridades da FGV no concurso da... Galera aproveitando todas as oportunidades. Ô, aqui. pessoal, olha só. É aqui, né, que eu falo. Isso. A Justiça Federal, aqui no Distrito Federal, ela é especializada. Tanto as varas criminais quanto as varas cíveis. A minha vara, a 4ª Vara Federal Civil, não tem especialização em concurso público. Eu julgo direito tributário e direito regulatório. Então, infelizmente, eu não posso aí apreciar o pedido de vocês. Não é contigo. Não é comigo. Não é contigo. Então, galera, tem que procurar outro podcast. Tem que vir outro podcast, outro aqui- magistrado. Aqui não vai rolar. E essas eram as matérias que tu tinha mais interesse, assim, quando tu estudava já? Teve algum direcionamento lá dentro? Porque questão federal e estadual? Não, eu tô dizendo assim, tu falou que é a parte tributária e regulatória, né? Que Não. É Quando tu estudava, quais eram as matérias que tu preferia e tu foi mudando isso quando tu entrou pra trabalhar? Igual eu falei, a questão da vocação, né? Renato, vocação é sentir. Quando é que você sentiu pela primeira vez, eu quero ser juiz? Quando é que bateu isso em você? Quando eu fiz estágio no Supremo Tribunal Federal, inclusive o aspecto das matérias. O Supremo Tribunal Federal é uma corte constitucional, mas chega-se de tudo. E lá eu tinha contato com absolutamente todas as disciplinas do direito. E eu preferia muito mais as disciplinas da área federal do que as disciplinas da área estadual. Fiz concurso, fui aprovado em concurso da área estadual, né? Mas o meu objetivo, a minha meta, era a magistratura federal. Justamente por gostar mais das matérias federais. Eu prefiro inclusive, né, até hoje, muito mais julgar uma questão relacionada a direito previdenciário do que julgar algo relacionado à ECA. A CDC aplica-se um pouco, mas eu prefiro direito econômico. Então, eu mirei, a escolha foi justamente com base nisso. Começou a reforma. Chegou um avião, né? Chegou um avião. Chegou a furadeira A agora. reforma aqui do Chegou lado, outro- pessoal. A gente chegou vai... outro avião O agora. Tiagão vai tentando ali na mesa, né, diminuir o barulho. mas- Diretamente aqui do aeroporto Juscelino Kubitschek em Brasília. Boa. Exato. Ô Borelli, e, por exemplo, quando chegam pessoas como o Léo José aqui, que chegou no chat, para você, no seu Instagram, ou na vida pessoal, com essa meio que com um pezinho na desistência já, pô, o que você... O que você fala? Cara, o que eu falo pra ele, igual eu comentei com você, não desistir, porque senão você vai fazer o que agora? Ele já reprovou em 17 concursos, né? Ele tá com quantos anos, mais ou menos? Deve estar com seus 30 anos. Aí ele vai largar absolutamente tudo isso e vai procurar a iniciativa privada? Vai começar como advogado júnior no escritório? Perder tudo que ele se preparou? E se você tem um grande sonho, você abandona seu sonho porque você não conseguiu? Recentemente eu estava agora num congresso semana passada do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo e até foi engraçado porque eu falei que estudei pelo curso telepresencial do saudoso mestre Luiz Flávio e encontrei uma professora minha lá. E aí ainda brinquei, falei assim, você me deu aula? Ela falou assim, não era eu não, era minha irmã gêmea. E ela falou um negócio pra mim, ela falou assim, olha, se a pessoa desiste, tudo aquilo que ela conseguiu
vamos dizer assim, juntar, né, se preparar, ela perdeu. Ela vai para a iniciativa privada, vai trabalhar no escritório como advogado júnior, um exemplo que eu estou falando, e ela vai atuar em outra área. Ele está se preparando para ser delegado, tem um sonho de ser delegado. Ah, então tá, vai advogar no escritório que atue na área criminal. Beleza, mas e abandona o seu sonho assim? De uma hora para outra? É isso, né? Tem que ser Persistência, que eu falo sempre, aproveitar, persistência porque- sempre. Se ele largar agora, vai ser em vão. Vai Persistência. ter sido tudo em vão. Tá vendo, Léo? Tá aí, ó. Léo e outras pessoas. Eu sempre pensava isso também. Agora que eu já cheguei até aqui, já passei 3 anos estudando, não vai ser agora que eu vou... 3, 4, 5, 6 anos. Não vai ser agora que eu vou desistir. Senão, todo o tempo que eu despendi lá, eu vou ter Eu jogado fora, entre aspas. tenho um assessor, 2 assessores que não trabalharam diretamente agora comigo. Já trabalharam em momentos anteriores na justiça e fizeram provas recentes agora de provas orais de Ministério Público. E um deles, inclusive, estava há 10 anos. Ele era técnico judiciário e estava há 10 anos fazendo concurso. Bateu em prova oral, foi reprovado em prova oral, bateu em muitas provas subjetivas, foi reprovado. Chegou a momentos já de estar surfando, como eu sempre falo, que parece que tem um momento que você começa a aprovação na primeira fase e a segunda fase já vem assim direto. Né? É só você esperar o resultado ali, a confirmação da sua aprovação na primeira fase, que a segunda fase já veio. E agora bateu até na minha cabeça aqui. E ele falava assim, olha, eu não posso pegar agora 10 anos de estudo e jogar para os ares, né? Abandonar completamente, pronto, não. Bye bye, foi bom, valeu, o lelele, acabou. Então, José é o nome dele? Léo José, xará do meu filho. Não desiste não, cara. Você tem que continuar e manter essa persistência. Não desistir agora de forma alguma. É muito mais difícil passar em concursos de carreira em relação a concursos normais? Eu acreditava até há uns 4 anos que sim. Eu falava, carreira jurídica é um concurso diferenciado. Mas hoje em dia eu coloco tudo no mesmo saco. Eu só coloco etapas diferentes. Foi como a Carol falou aqui, né? Antes. Ela falou assim, você tem um concurso, digamos, para analista judiciário. Você tem a primeira fase e você tem uma prova discursiva. Uma redação. Para a magistratura, você tem a prova objetiva, você tem uma segunda fase discursiva com questões subjetivas e sentença e prova oral. Mas o nível de prova, eu coloco hoje em dia tudo no mesmo saco. Altíssimo nível de prova. E também o nível de preparação dos candidatos. Aí digamos que o Léo José aí desista. Aí daqui 2 anos ele fala assim, não, eu vou voltar a estudar. Já aumentou o nível de preparação dos candidatos, já aumentou o nível de dificuldade das provas, e aí agora ele pega e joga isso tudo pro ar. Isso é uma coisa até que, assim, a gente tá vendo as bancas cada vez puxando mais, né, nas provas, porque acaba que a preparação dos candidatos realmente está muito melhor, ainda mais hoje em dia, com os cursinhos e educação, preparação para concurso chegando em qualquer lugar, né? Antigamente, provavelmente quem morava em Brasília saía muito na frente, porque era uma cidade muito Voltada para concurso. Né? É. Chupa Rui Costa. Vocês viram a declaração dele? Não Do vi. ministro? Não viu? Não vi. Deixa quieto. Vamos falar ali. Falou mal de Brasília. Sobre política eu não falo. Eu falo. Eu vi. Um abraço aí pro ministro. Até me perdi o que eu tava falando. Brasília levava vantagem. Brasília leva uma vantagem. Então, e hoje, o nível de preparação, acho que muito por conta disso, ele tá muito elevado e acaba que as bancas estão tendo que mudar um pouco também o estilo de cobrança para poder selecionar os candidatos. Porque hoje em dia, se tu cobrar só a letra seca da lei, a nota de corte vai ficar em 99 de 100 e tu não vai estar selecionando ali, às vezes, o melhor candidato e tal. Como é que tu vê essa mudança, assim, tu que dá aula hoje em dia também, né, para carreiras jurídicas e tal, a FGV mesmo tem cobrado jurisprudência para cargo de, sei lá, investigador de polícia da PSERG lá,
foi só jurisprudência penal, processo penal, assim, ó, focadaço em jurisprudência. Então, tu acha que isso é uma coisa que vai cada vez ser mais cobrada? Jurisprudência, por exemplo, mais pesada, inclusive em concursos não jurídicos? Jurisprudência tem até um fato curioso, né? A aprovação do meu pai no concurso do Tribunal de Contas foi em 1994. E o Sebrasp já cobrava jurisprudência naquela época. Meu pai pegava o ônibus e ia até a rodoviária, aqui do plano. Ele comprava o Diário Oficial e justamente pegava ali as publicações do Supremo para poder estudar jurisprudência. Desde 94, o Sebrasp, né, na época o CESP, já fazia esse tipo de cobrança. Então, assim, eu vejo como uma crescente a cobrança de jurisprudência, igual você colocou aí. A FGV que, tradicionalmente, vem sempre com aqueles enunciados extensos, pedindo, cobrando melhor do candidato a interpretação do enunciado, mas você tinha respostas naquele estilo testão ABCD ou então ABCDE com base na lei. Agora você vê a cobrança maior em jurisprudência. Mas de levantamentos estatísticos, ainda, Carol, a lei seca prevalece. Né? Renato, pode ser que em algum momento chegue que a jurisprudência ultrapasse? Pode, mas a gente como operador de direito, número 1 nosso é o quê? Conhecer a lei. Antes de conhecer a jurisprudência, eu preciso conhecer a lei. Até porque se eu pego uma jurisprudência que tem aquele tanto de referência de vários artigos, eu não vou entender absolutamente nada. Estou estudando aqui sobre aspecto de delegação do Poder Judiciário em relação à atividade de tabelionato. Artigo 236 da Constituição, está citado lá num julgado do Supremo Tribunal Federal. O que é 236 para mim da Constituição? Né? Então, assim, a crescente realmente é de jurisprudência, sim. Tanto é que cada vez mais a gente vê cursos específicos de jurisprudência, livros compilados, flashcards de jurisprudência, né? Buscadores, facilitadores para você estudar, aulas explicativas que pegam e demonstram, inclusive, o caso que levou aquele julgado específico, seja do STJ, seja do Supremo Tribunal Federal. Mas eu ainda acredito que a lei seca sempre vai prevalecer. Com certeza, eu também acho. É que eu acho que pegou muita gente de surpresa, principalmente a prova da CGU e do TCU, em constitucional e administrativo, que veio ali, acho que 70%, 60% em jurisprudência. E eu acho que o que assusta na FGV, que não é tanto a pegada do CESP, é que o CESP pega um pouco mais jurisprudência consolidada. Então, assim, jurisprudências já mais reiteradas e tal, decisões mais reiteradas. Cara, a FGV tava pegando... Agora, inclusive, no Senado, ela não pegou tão mas pesado, agora eu acho que pode... Mas você falou 2 pontos importantes. Você falou da questão do direito constitucional e do direito administrativo. Para quais órgãos? CGU e TCU. Sim. Eles trabalham justamente com isso. Com certeza, sim. Né? Sim. Ambos... Principalmente o Tribunal de Contas da União é formador de jurisprudência também, mas a CGU, você pega um relatório da CGU, você vê de ponta a ponta a fundamentação dos relatórios, seja na jurisprudência do Tribunal de Contas da União, seja dos tribunais superiores. Sim. Então, é aquele negócio que eu falo também, você precisa estudar sabendo, né, para qual cargo que você está prestando o concurso. Eu vou fazer um concurso para magistratura. Obrigatoriamente, dentro do direito constitucional, eu preciso saber de toda a estrutura do Poder Judiciário. Dentro da parte de formação humanística, eu preciso conhecer, pelo menos, o Código de Ética da Magistratura Nacional, Resolução 60 de 2008 do CNJ, e a LOMAN. No mínimo, deveres e vedações dos magistrados. Com certeza. Então, assim, são algumas coisas que a gente precisa e que, com o tempo, a gente vai ganhando esse feeling, vai sacando mais, manjando mais um pouco das provas. Com certeza. Inclusive, assim, eu sempre falo que tu tem que ver a prova que tu tá indo fazer até para os tópicos que vão ser mais cobrados. Não é uma regra, mas, por exemplo, carreira policial vai cobrar mais o quê em constitucional? Direitos e garantias fundamentais, vai cobrar em administrativo poder de polícia e tal. Aí tu pega TCU, CGU, sei lá, vai cobrar mais atos administrativos, licitações. Então, assim...
essa malícia o candidato tem que ter, né? De começar a perceber esse tipo de coisa. E com o tempo a gente vai ganhando isso, Com certeza. né? Por isso que eu falei, depois de tanto tempo de estudo, quanto material o José não tem aí já separado? Vai pegar agora e fazer uma fogueira da libertação com isso? Léo, vai sair aí PC Santa Catarina, PCDF. Quem sabe chegue sua aprovação. Ô, Borelli, você era um aluno nerd? Eu fui nerd no colégio militar. Eu estudei no colégio militar, tá? No Mas colégio... eu era filho de militar. Pra passar nesse concurso, talvez o concurso mais difícil que ele tenha passado tenha sido esse aí. É difícil, cara. Uma criança da quarta série tendo que fazer aquele 10 concurso. anos. O meu filho mesmo, eu falo pra minha esposa que tá assistindo aqui, e o nosso filho vai entrar no Magista, né? Colégio que faz cursinho pra colégio militar. Tem. Na terceira série já. Pra ele tentar. É bizarro. As crianças estão se preparando em alto nível pro... No colégio militar eu realmente era nerd. Alamar? Alamar. Eu só andava... Era graduado? Eu saí major aluno do colégio militar. Olha só, pô. Fui da Legião de Honra. Eu não fui nada disso. Comportamento 10. Eu tenho... Minha mãe, eu acho que minha mãe guarda até hoje, eu tenho soldadinho de chumbo lá em casa. Por estar sempre com a minha fivela brilhando, com o meu sapato limpo, com a roupa muito bem passada, né? Que lá no colégio militar tem um negócio sem barba. chama comportamento. E assim, você não pode fazer algumas coisas erradas se você vai perdendo um... Você toma FO. FO fato observado. FO negativo. Chegou uma época que eu precisei doar ovo pra banda, doar farda pra PM pra dar uma moral. Desfilar no 7 de setembro dava 4 FOs positivos. Pô, era um negócio bacana. Mas assim, na faculdade, não tinha como ser um aluno de ponta. Cara, eu fazia 2 cursos e fazia estágio. Eu vivia cansado. Até hoje eu vivo cansado. Principalmente depois que eu virei pai. Mas eu não fui um aluno nerd na faculdade. De jeito nenhum. E confesso, assim, quantas vezes eu saía do estágio morto, chegava ali na frente da faculdade, fazia um lanchezinho rápido, assistia uma parte de uma aula, respondia a presença e ia embora. Aí o pai falava assim, por que você está fazendo essa hora em casa? Chegou hoje mais cedo em casa por quê? Hoje foi dia do Rui Barbosa. Liberaram a gente. Cara, é verdade, assim. Então, mas o tempo que eu tinha livre desde a época da faculdade, eu lia muita coisa. Eu estudei ao mesmo tempo numa federal e numa particular. E aí o legal, o bacana da federal é que a federal fala para você assim, te vira. Toma. Né? Você tem tantos... Na minha época, você tem que ir na Xerox, você tem tantos materiais para poder tirar a Xerox, você vai ter prova no dia tal, te vira, estuda. Então eu acabei que eu pegava esse método também da federal e estudava para as provas, né, da particular. Então, para mim, isso aí foi importante. Mas eu não era aluno nerd, não, cara. E você aconselha isso? Porque, digamos, tem gente que faz faculdade, e isso é claro, no mundo dos concursos, só para ter o diploma, e aí, tudo bem, faz parte. Quando alguém chega nessa situação, você fala assim, cara, passa e vai pro concurso, rapaz. Não na sua... Concurso geral, tô falando assim, analista. Não, eu nunca vi, assim, nesse ponto eu nunca vi ninguém perguntando para mim, não. Às vezes. O que já perguntaram para mim foi o seguinte, Renato, eu tô no 2º semestre. Você acha que eu começo agora minha dedicação para os concursos? Eu falo, cara, viva cada fase da sua vida. Aproveite sua época de faculdade. Você tá agora na sua mocidade, não vai perder não é perder tempo, mas perder sua mocidade, churrasco com o pessoal, saída com o pessoal, conhecer a turma, participar dos encontros locais, encontros regionais, né, como tem na faculdade de Direito. Porque não, eu tenho que, desde agora, eu vou ser juiz, eu preciso ficar aqui bitolado. Não. Você tem etapas a cumprir. A gente não pode pular. Nada na vida que a gente pula uma etapa dá certo. E eu aprendi, não cabe nem muito aqui a gente falar isso, mas eu aprendi muito isso depois que eu tive um filho dentro do espectro. Porque eu achei o máximo. Meu filho com 7 anos começou a andar. E eu falei, cara, que genial, meu filho não engatinhou. Meu filho um dia ficou em pé e começou a caminhar. Ele sentou com 6 meses, com 7 meses ele estava andando e eu falei, meu filho é super-herói. Ele pulou uma etapa. E pular uma etapa foi um resultado negativo no aspecto neurológico dele. Então,
Viva todos os momentos que você tem que viver. Né? Se você tem um momento de criança que é fase lúdica, não corte aquilo do seu filho, você tem que estudar. Você tem que estudar, você tem os seus compromissos, mas você tem que também brincar. Ah, Renato, eu vou começar agora. Isso eu recebo direto. Estou no segundo semestre, professor, me passa aí uma lista de livros que eu preciso comprar, porque eu vou começar a preparar agora para a magistratura. Eu falei assim, olha, pegue alguns livros, leia alguns livros, indico alguns livros para ele de bibliografia. Falo uma coisa também que eu errei lá no início, de ter mania de pegar 2, 3 livros para cada disciplina. Eu falo, pega um. Ah, mas e se eu não gostar? Pega outro e esquece. Não fica sempre fazendo um comparativo. Pega um que você tem uma leitura mais agradável, né, mais palatável, que a matéria fique mais tranquila, mais fácil para você compreender. Mas não pegue um monte, não. Aí eu falo para ele, ó, estuda, use isso como base durante a sua faculdade, para você, inclusive, se preparar para as suas provas, mas não pula sua faculdade, não. Não pula sua graduação, é importante. Você acha? Você é o primeiro que fala isso, né? Já acho que já falaram ao contrário aqui. Mas é bom. Falar o quê? Muita gente Já falaram o quê? que não, se pudesse dar um conselho pra mim, eu falo, não, começa desde já. Não. Eu falo que você tem que viver cada fase da sua vida. Para mim, igual eu tô falando, cada um pensa de um jeito. Eu falo, viva cada momento da sua vida. Então não precisa ser nerd pra passar em concurso, não. De jeito nenhum. Eu sempre falo, na minha aprovação, no aspecto de concurso público, eu era o burrinho aplicadinho. Brinquei com você, brinquei, mas falando a verdade, no colégio militar eu era nerd. No colégio militar, eu chegava do colégio militar, fazia todo o dever, já antecipava o que tinha pro dia seguinte, e eu fazia muito esporte, fazia inglês, e eu lembro que minha mãe me levava para judô, à noite eu tinha futebol de salão, fazia inglês à tarde, e no deslocamento no carro eu já pegava o que ia ter do dia seguinte. Na minha época tinha a chamada AP, avaliação. Na minha época era VI, verificação imediata. VI, era. Aí o pessoal começava a gritar no corredor, VI, né? Exatamente. Basicamente, se o professor terminava um determinado assunto, tinha uma provinha. Aí o que eu fazia? Bom, o professor terminou o assunto hoje em tal página. Eu vou ler o capítulo todinho aqui de amanhã, que vai ter aula de biologia. Pode ser que amanhã tenha uma VI, né? Então, assim, no colégio militar eu era nerd mesmo. Mas na minha faculdade não tinha nem como eu ser nerd. Eu era o burrinho aplicadinho para poder ir adiante. E deu certo. Deu certo. Mas esse negócio da faculdade, eu sempre falo que, assim, independente de tu ir fazer uma puta faculdade, quando chega para o concurso público é diferente. Ainda mais a faculdade de Direito. Porque, querendo ou não, pelo menos a minha, que era federal, né, no Direito, é muito voltada para academia, para aquela coisa doutrinária e tal. E a gente sabe que na hora que tu vai estudar para concurso, precisa ser mais objetivo. Principalmente na primeira fase ali, independente de ser concurso jurídico e tal. O que tu vai precisar saber é isso, é letra da lei, é jurisprudência. A doutrina é importante, óbvio, mas para concursos mais, assim, aprofundados, como juiz, promotor, defensor. Agora, concursos de nível superior, normais, digamos assim, o que tu vai precisar saber é a letra da lei e jurisprudência, pouca doutrina. Então, eu acho que, assim, eu sempre levei a faculdade... Quem não fez uma boa faculdade, o que eu quero dizer, não se desespere, porque dá tempo de recuperar, tu consegue aprender depois. Às vezes os professores são... Eu achava os professores muito melhores nos cursinhos depois, porque já tem uma didática muito mais... E foi o que você colocou, o professor que te forma na faculdade, ele tem uma outra visão. Eu dou aula, por exemplo, de Direito Empresarial na UAB. Uhum. Acabou de pousar aqui no Emirates. Eu dou aula de Direito Empresarial e falo, olha, o Direito Empresarial, ele é temido, é o patinho feio dentro da UAB. O pessoal morre de medo. Por quê? Porque a FGV, quando cobra o Direito Empresarial, lá nas 4 questões da primeira fase, ela cobra a letra da lei, que está no Código Civil e que está nas outras leis específicas. Só isso, mais nada. Quando você está na faculdade, o professor ele vai te dar um aspecto global do direito empresarial. O surgimento, lá no início, falando sobre lex mercatório, a teoria dos atos de comércio, a chegada da teoria da empresa, né? Então, isso acaba que é muito diferente, como você fala. O que você tem de estudo dentro da graduação e o estudo para concurso.
né? Com certeza. Então, assim, para quem pergunta, viva o momento, aproveite a sua faculdade. Quer começar a estudar? Comece devagarinho, mas não pule etapas, não. E qual conselho você dá, principalmente para concurseiros iniciantes? Tipo assim, eu vou começar a estudar para concurso público. Tá vendo aí, ó? A Aí, ó. obra tá... A obra tá aqui. Pegada. Segundo Emirates que pousa agora. A gente até desculpa, pessoal, mas não Diretamente do tem o que fazer. aeroporto, JK. Prédio que a gente trabalha, o pessoal só pode fazer esse tipo de reforma fora de horário comercial. Então, a gente às vezes vai ter que passar por isso, infelizmente. Mas se der pra parar aí, meu camarada. Dica para concurseiro iniciante. O cara que vai começar a estudar agora, o que você falaria, assim? Já tá na hora de começar, tá? Não é o cara da faculdade, não. Tá, primeira coisa, humildade. Humildade acima de tudo. Humildade em que aspecto, Renato? Humildade em ouvir o que os professores têm a passar para vocês. O que outras pessoas que atravessaram essa mesma jornada que você inicia passaram. Quais foram os pontos positivos, quais foram os pontos negativos que eles demonstram para vocês. Então, o primeiro ponto que eu falo é isso, humildade. O segundo ponto, que eu falei aqui para o José, e que é um daqueles que o Vitor falou, persistir. Persistir. E saber que cada um tem a sua vez. Eu não sou muito a favor daquele negócio, é o concurso que escolhe você. Não. Por isso que eu falo que você deve persistir até chegar e alcançar o seu sonho. Mas, 2 palavrinhas então, humildade e persistência. Nossa, tá muito difícil aqui. Muito difícil, gente. Muito alto, né? Mas não sei se tá atrapalhando, quanto tá atrapalhando lá a galera. O Thiago falou que mais ou menos. Comentem aí no chat. Meu Pô, telefone acabou a bateria. Sacanagem, hein, ô Aurélio. Logo hoje que você veio aqui, cara. Mas tá bom, vamos continuar. Fazer o quê, né? Não tem... Situações que te marcaram, cara, como magistrado, assim. Um caso que te marcou, que você gostou, que falou, caramba, cite algum, enfim. Não, eu me vejo assim com o dever mesmo, na verdade, de julgar o caso, né, com o distanciamento devido e com a imparcialidade também devida. Mas, assim, situações interessantes que eu achei foram logo no início da minha carreira. O primeiro caso que eu julguei, que teve uma repercussão enorme, foi em relação à pensão por morte de um casal homoafetivo, que não existia legislação, não existia também entendimento da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, e o cônjuge sobrevivente pedia a pensão, havia sido negado pelo INSS e eu acabei concedendo. Na época eu morava no interior, aquilo teve uma repercussão enorme, né? E eu achei ali aquele caso interessante, depois subiu, acabou chegando a situação do Supremo Tribunal Federal, foi confirmado, falando que não existia, mesmo a Constituição falando sobre casamento, né? Que o casamento não é apenas a situação que está dentro do texto constitucional, homem e mulher. O casamento é relação de uma forma ampla, né? A questão, inclusive, da família em si, né? Então, esse foi um caso que me marcou bastante. E o segundo caso também foi... eu já morava em Natal. Foi quando eu concedi... Como é que são as coisas da vida, né? Eu concedi para uma criança, dentro do espectro do autismo, a utilização de canabidiol. Que foi o primeiro caso também no Brasil. E depois a situação também chegou no Supremo Tribunal Federal e houve confirmação. Então, foram 2 casos que me marcaram muito. Que você sentiu ali, caramba, eu realmente posso fazer a diferença, né? Bastante diferença pra muita gente. Foram 2 casos que me marcaram demais. Que legal, cara. É interessante esses casos, assim, que a gente vê que a gente consegue fazer diferença, né? Que a gente tá lá dentro e consegue fazer diferença em alguma parte. Aplicar a justiça na sua forma social, né? Você tem tantos filósofos do direito, né? Você tem tantos pensamentos, a questão de Aristóteles, o aspecto da alegria, né? Você tem o aspecto de Kant, colocar-se na dor do outro. E para mim, esses 2 julgados que me marcaram e me marcam muito até hoje foi justamente o aspecto da justiça social em
Rawls, né, John Rawls, que fala que justamente isso, entregar ao outro aquilo que é necessário dentro da justiça, né? Isso para mim me marcou muito. E assim, eu tava vendo aqui o celular, acabou de sair o resultado definitivo, tá? Opa. Do Senado. Acredito que em breve aí terei meu nome no Diário Oficial. Não, mas tá soltando fogos aqui. Mas eu queria saber, assim, o que tu sentiu quando tu viu o teu nome no Diário Oficial do concurso que tu realmente sonhava, assim? Da magistratura? É. O da magistratura foi diferente. Assim, o concurso do Ministério... Todos, assim, qual foi as diferenças entre eles, eu acho que os concursos de técnico e analista, quem me falou que eu tinha sido aprovado foi meu pai. Ele falou assim, você foi aprovado nos 2 concursos. Ali, meio pra mim, igual eu falei, eu tava na faculdade, falei, puxa, que legal, né? Será que eu vou começar a trabalhar agora? Como é que vai ser? Fiquei naquela meio assim, perdido um pouco. Na Procuradoria do Estado foi muito bacana e não tinha esse acesso fácil à banca, sabe? E eu lembro que ligaram lá para casa para poder avisar que eu tinha passado. Depois da Defensoria Pública, eu acompanhei pelo Diário Oficial, também, né, fiquei muito contente. Ministério Público de Contas também. Para o Ministério Público, foi diferente. O Ministério Público, eles encerraram todos os dias de arguição oral e divulgaram na sequência, sem ser por meio de divulgação, né, no Diário Oficial. Foi de forma, vamos dizer assim, antecipada. E também de magistratura federal foi diferente. De magistratura federal foi pouco, foram 9 colegas que chegaram na prova oral. Quando eu saí, foi até voltando um ponto que vocês tinham comentado antes sobre como é que era a prova oral, né? Como é que era chegar na prova oral. Hoje em dia é tudo filmado. Tal. Eu gosto de assistir alguns, tem lá, fulano de tal, primeiro colocado, aí tu vê assim 300 mil views, não sei o quê. É legal. Eu olhei umas perguntas lá e fiquei... Na magistratura federal é engraçado que assim, eu pensei que eu tivesse sido reprovado por causa de um examinador. Que ele fez uma pergunta e eu caí na bobagem de fazer um comparativo com direito germânico e ele veio com uma pergunta para mim em alemão. Aí terminou a minha prova oral, eu falei assim, eu vou embora. Eu falei, cara, eu vou antecipar meu voo, eu estava em Recife. Eu falei, eu vou tentar voltar o quanto antes, vou pro hotel agora. E aí a secretária da comissão do concurso pegou e me ligou. Ela me chamava de Renatinha. Eu falei, Renatinho, onde é que você tá? Você sumiu. Vamos divulgar o resultado daqui a pouco. Eu falei, não, Lúcia, eu vou embora. Vou ver se eu vou para o aeroporto. Não deu. Ela, não, vem para cá, porque vão divulgar o resultado daqui a pouquinho. As portas do plenário, inclusive, já fecharam. Vem para cá que daqui a pouco divulgam. Aí eu falei, gente, eu já até tirei o meu terno. Vou para o aeroporto. Aí eu falei assim, não, vou voltar lá. Vou pro tribunal para ver o que vai dar nisso. Aí eu voltei pro tribunal. E aí as portas lá do plenário fecharam. E de repente eles abrem as portas. E lá no finalzinho do plenário estava a lista, né, com o nome dos aprovados. Aí estava lá meu nome. Aí ali foi de todos eles, justamente pelo fato, né, de ser o concurso que eu sempre mirei, de minha maior expectativa. A emoção foi muito grande, né? Eu peguei... A primeira pessoa que eu liguei foi para minha mãe. Ainda brinquei com ela, falei assim, você sabe com quem você está falando? Aí ela falou, com quem? Eu falei assim, com o mais novo juiz aprovado aqui na 5ª região. Foi assim, foi o que mais me marcou. Realmente foi o que mais me marcou. E a comemoração, como é que foi? Com a mãe, com o pai? A comemoração, então, eu voltei direto para Brasília. Eu saí de Recife e vim para Brasília. Mas eu brinco e falo que a minha comemoração foi lá mesmo em Recife. E foi onde eu comi a melhor carne e tomei a melhor cerveja. Essa volta do avião foi boa, foi diferente. Essa volta foi diferente. Porque eu falo, foi assim, foi um paladar completamente... Até hoje eu não consegui tomar uma cerveja tão gostosa igual aquela. E eu tenho foto, porque depois de todos os concursos, eu sempre... depois da prova oral, eu sempre fazia a refeição. Se já tivesse mais no final do dia, eu jantava,
Se fosse ali no horário da tarde ou então próximo ao horário do almoço, eu almoçava. Eu tenho foto, né, dessas refeições. E eu falo que aquela ali foi a refeição mais saborosa. E até hoje eu busco aquela cerveja ali tão boa. E aquele prato de carne que foi tão bom. Esse tempero aí não... Tem um sabor especial. Tem. E tipo, era uma cerveja... Não vou citar marcas aqui, mas nem era boa. Mas aí naquele dia tava gostosa. Tava especial. Seja qual for. É a sensação de alívio também, né? Assim, É. Pariu um filho. Acabou. Agora acabou. Exatamente. Quando que você teve certeza que, não, esse aqui é meu último concurso, que você largou? Assim? Era porque eu quero que mirava desde o início, né? Então, quando veio a aprovação, eu falei, parou, né? Chegou. Cheguei em Brasília, fiz ainda uma fogueira com alguns livros que eu tinha. Eu paguei, sem brincadeira nenhuma. O trecho meu, Salvador, Recife, eu paguei, deu uns R$1.000 de excesso de bagagem. Porque eu levei caderno, livro, porque tinha o sorteio de ponto nas 24 horas, né? Então, tudo que estava no edital dentro do ponto, eu precisava consultar. E aí eu joguei tudo na mala e vambora. Aí na hora de sair do hotel, eu falei, cara, eu não vou voltar com esses livros de forma nenhuma. Eu fiz Salvador, Brasília, Salvador, Recife, e depois era Recife, Brasília. E eu falei, eu vou deixar esses livros no hotel, né? Aí eu tava embarcando no táxi, chegou o rapaz da recepção e falou assim, ei, meu senhor, o senhor deixou um monte de livro lá. Eu falei, pode fazer o que você quiser, porque eu não quero mais esses livros. Ele falou assim, tá cheio de folha, tá tudo lá, eu falei, pode deixar aí, eu não quero mais. Ficou pra trás. Ficou pra trás. Ainda tinha alguns livros também aqui que eu falei, não. Até porque a gente sabe que o direito é atualizado diuturnamente, não ia servir mais pra nada, né? É isso. E aí, depois, quando que você... Aí você resolveu dar aula? Você se encontrou também? Você sempre pensou em dar aula? Como é que foi? Eu recebi um convite em 2011 para poder dar aula. Não era nem num curso de Brasília, não. Era no curso do Rio de Janeiro. Eu fazia de vez em quando algumas viagens. Dei curso também em escola de magistratura e fui gostando de lecionar também. Não tinha, assim... Hoje em dia você vê muita gente, não, eu quero passar para poder dar aula, né? Não, eu recebi o primeiro convite, dei algumas aulas e fui gostando, fui pegando gosto por aquilo. Não veio essa ideia antecipada, não. Já tem mais de 10 anos aí que eu leciono, mas não foi pensando... Tem muita gente que pensa assim, eu vou passar num concurso X para poder dar aula, para ter a voz de autoridade, né? Argumento de autoridade como professor. Mas comigo veio o convite, eu aceitei e eu comecei, inclusive, dando mais palestra e depois que eu comecei a dar mais aula. Na verdade, foi isso. O que você mais gosta de ser professor? Qual é... O que te motiva? Como é que é? O que me motiva? Passar conhecimento para os outros. E mostrar para todo mundo que está nessa caminhada que realmente não é impossível. Que não tem nada... Não é um bicho de 7 cabeças. É... Entrar na fila que sua vez chega. Eu fui aluno de um professor que contava uma piada muito engraçada. Ele falava da piada o pastel e o coxinha. Não sei se vocês já ouviram essa piada. Do Sabag. Vocês já ouviram do Sabag? Professor de Direito Tributário. Conta aí. Ele falava que um aluno uma vez mandou a carta para ele com essa piada do coxinha e do pastel, né? Aí o menino falava que ele era o pastel e namorava uma menina. E do lado dele tinha um coxinha. E o coxinha, durante o estudo, durante o cursinho, acabou sendo aprovado para delegado. E foram chegando outros coxinhas e sendo aprovados para outros concursos. E acabou que a mocinha que estava com ele largou ele porque ele não passava em nada. E ele falou, né, que ele era um pastel, que não passava de jeito nenhum. E ele falava, aí chegava no final da história, ele falava assim, desculpa o palavrão, né? Ele falava assim, porra, Sabag, a fila, você falava desde isso que a fila ia andar, mas puta que pariu, tá demorando demais. Mas a fila anda. Fila anda e a vez da pessoa chega. Não chega para quem para. Não chega para quem para e para quem faz loucuras, por exemplo.
misturar um monte de concurso, dar tiro para tudo quanto é lado. Sai magistratura, eu quero magistratura estadual. Sai magistratura do trabalho, o cara vai e faz. O cara se prepara para ser membro do Ministério Público. Sai o Ministério Público do Trabalho agora. Vou fazer MPT. É um universo completamente diferente do outro. É um universo completamente diferente do outro. São editais assim, que você não consegue nem pegar e falar assim, não, essa parte eu aproveito. Não aproveita nada. Então, assim, o desesperado e quem sai da fila também e que desiste, abandona, é que não consegue. Com certeza. E o que você fala? Você deve receber muitas perguntas assim, o que conciliar, concurso X, concurso Y, você não gosta e tal. Pelo jeito você não gosta. Não, eu falo assim, eu sou muito sincero. Eu sou muito sincero e isso irrita muita gente. Se você estuda, por exemplo, para carreiras que exigem a matéria de direito do trabalho, se você tem um nicho mais fechado, magistratura do trabalho, Ministério Público do Trabalho, e você consegue conciliar também com concursos para advocacia pública que cobrem essas disciplinas. Eu estudo para matérias federais, Renato. Meu sonho é magistratura federal ou Ministério Público Federal. Você consegue fazer, por exemplo, um concurso de advocacia pública federal, né? Renato, eu pretendo fazer concursos escadinha, né? Eu quero técnico, analista, advocacia pública, até chegar na magistratura. Preciso passar por isso? Não. Tem gente, e eu conheço muitas pessoas que ficaram só em um concurso até chegar a vez dele e passou. Né? Vou conciliar um concurso que cobra raciocínio lógico, matemática, informática, português, AFO, com um concurso que é só de carreira jurídica? Eu falo, não dá. E eu gosto de ser realista. Porque tem gente que fala, não, dá sim. Vai na base do ódio, se entrega, se joga, vai com tudo. Eu gosto de falar a verdade. Para mim, não dá. Para mim, você tá fazendo uma sacanagem com o aluno e, assim, enganando ele. Porque não dá. Acho que tem que ser sincero, né, também, não adianta nada. Porque... Eu gosto de ser sincero. Eu acho que pelo fato de eu ser tão sincero que muitas vezes eu me quebro. Às vezes. Falar, não dá tempo. Dá tempo de começar depois do edital? Não dá tempo. Eu falo, saiu o edital agora, você tem 90 dias para a prova. Você não estudou absolutamente nada dessas matérias, que são essenciais. Mas eu tenho 12 horas líquidas para poder estudar. Você não vai conseguir aprender, cara. Se fosse um momento agora de revisão, que você tivesse vindo numa caminhada, daria. Daria para você pegar e estudar. Mas agora, eu vou aprender, professor, dá tempo. Tem muita matéria aqui, mas dá tempo. São 90 dias, é coisa demais. Gente, 90 dias passa assim. É muito rápido, né? Eu prefiro sempre jogar a verdade, sempre falar da forma mais aberta. Porém, acho que a gente vai ter que encerrar o episódio, cara. Por causa disso aqui. Porque tá difícil, não tá? Mas você vai voltar aqui, né? Volto, sendo vai convidado. Voltar, eu vou te convidar de novo, porque... Sendo convidado, eu volto com certeza. Bem difícil aqui, eu volto, inclusive, pra gente trocar as canecas. É verdade. Saindo daqui, a gente já marca outra data, porque não sei se vai dar pra aproveitar. Vai dar pra aproveitar alguma coisa lá do começo. Mas ficou... É porque, gente, é muito chique. A gente tá aqui no Aeroporto Internacional de Brasília. Nós estamos do lado da pista de pouso e decolagem aqui internacional. Vocês não têm noção. Cara, mas realmente ficou bem complicado aqui. A gente não tava esperando. Mas, como eu falei, aqui no prédio... A galera consegue fazer reforma essa hora. Nunca tinha acontecido, acho que uma vez ou outra, um preguinho, mas não tinha rolado. Peço desculpa pro pessoal também que tá em casa, mas o pessoal saiu aqui, tava insuportável o pessoal aqui também. E a gente vai remarcar aqui com o Borelli. Foi mal. Obrigado pela sua presença. Falta muito ainda pra ouvir de você, cara. Mas ele vai voltar aqui. A gente vai chamar você. Obrigado, muito Carol. obrigada, beleza? Viu? E o que der pra aproveitar, a gente vai usar aí nas redes sociais. E 19 horas, terça-feira que vem, a gente tá aqui, a gente espera que sem obra. A gente vai chamar o professor Marcos Girão aqui pra falar um pouquinho com vocês. Ele é aprovado no Bacen, tem uma história bacana pra contar pra vocês. Terça-feira, 19 horas. Aí a gente vai acabar a obra, quer ver? É inacreditável. Mas é isso, pessoal. Valeu quem participou e que aguentou esse barulho por muito tempo. Tchau. Valeu. Valeu.